No início da sua jornada financeira, muitas vezes ainda não há capital disponível para investir com projetos em andamento. Nessa fase, a única alternativa viável costuma ser a troca direta de tempo por dinheiro, ou seja, trabalhar ativamente, seja como funcionário, freelancer, prestador de serviço ou autônomo. Essas formas de renda ativa exigem esforço contínuo, presença e dedicação. Toda atividade que depende diretamente do tempo e da energia da pessoa, seja física ou mental, se encaixa nessa categoria. Sem trabalho, não há ganho, simples assim. A partir daí começa a construção de uma base financeira sólida, e o primeiro passo é ter uma fonte de renda, ou idealmente mais de uma. Contar apenas com um único fluxo de entrada pode ser bastante arriscado, um imprevisto como uma demissão ou uma queda de demanda por serviços pode comprometer completamente a estabilidade financeira. Um exemplo muito usado para ilustrar esse ponto é o de uma mesa. Uma mesa com apenas uma perna não se sustenta, já uma com 4 pernas continua em pé mesmo que uma dessas pernas quebre. O mesmo vale para as finanças. Diversificar as fontes de renda oferece segurança, flexibilidade e maior resiliência diante das adversidades. É por isso que uma das ideias centrais da educação financeira é simples, mas extremamente poderosa: não depender de uma única entrada de dinheiro. Quanto mais variadas forem as fontes de renda, maior será a tranquilidade diante de momentos de instabilidade. Mas ganhar dinheiro é apenas uma parte do processo. Para conquistar uma vida financeiramente saudável, é preciso também controlar os gastos e entender o papel do dinheiro na construção de liberdade financeira. Livros sobre finanças e práticas de educação financeira frequentemente reforçam essa ideia. Não basta ganhar bem, é preciso saber o que fazer com o que se ganha. Neste contexto, o livro A Psicologia Financeira traz uma reflexão essencial. O autor propõe um experimento imaginário. Suponha que as pessoas fossem perguntadas se gostariam de ter R$1 milhão na conta. A maioria responderia imediatamente que sim. Com razão, mas o autor aponta que muitas vezes o que elas realmente desejam não é possuir R$1 milhão, e sim gastá-lo. A diferença entre essas duas coisas é enorme. Sonhar com o que o dinheiro pode comprar, carros, viagens, imóveis, roupas, é muito comum. No entanto, o verdadeiro desafio está em manter esse dinheiro, administrar e multiplicar esse patrimônio ao longo do tempo. Gastar R$1 milhão é o completo oposto de tê-lo. Esse é um ponto central de reflexão. Ter dinheiro significa saber conservá-lo e usá-lo com inteligência. Já gastar tudo o que se tem leva, em pouco tempo, à estagnação ou até mesmo à perda total do patrimônio. Essa lógica pode parecer contra-intuitiva para muitos, mas é uma das chaves para entender o que é educação financeira de verdade. O dinheiro deve ser encarado não apenas como um instrumento de consumo imediato, mas como um recurso estratégico que exige planejamento, visão de longo prazo e responsabilidade. Aos poucos, ao compreender essas etapas, desde a criação da renda ativa até o uso consciente dos recursos, torna-se possível alcançar maior autonomia, liberdade e segurança financeira. No início da trajetória financeira, a troca entre tempo e dinheiro é bastante clara. Quem está começando geralmente precisa dedicar muitas horas de trabalho para receber uma quantia que, na maioria das vezes, é limitada ou escassa. Cada real ganho carrega consigo um esforço significativo, seja físico, mental ou emocional. Isso nos leva a uma reflexão importante. Dinheiro representa tempo de vida investido. Para conquistá-lo, muitas vezes é necessário abrir mão do lazer, descanso, tempo com a família ou amigos. Por isso, gastar de forma impulsiva ou sem propósito é, na prática, desperdiçar o próprio tempo. Esse comportamento é mais comum do que parece. Muitas pessoas entram em um ciclo de gratificação imediata, recebem um salário, gastam quase tudo nos primeiros dias, com lazer, ostentação ou comprar por impulso, e então esperam pelo próximo pagamento, como quem aguarda um alívio temporário. Esse padrão se repete e acaba gerando uma sensação de estagnação. Você sabe do que eu estou falando, a famosa corrida dos ratos. Para romper esse ciclo, é fundamental adotar uma visão de longo prazo. Isso significa priorizar escolhas que tragam estabilidade e crescimento ao longo do tempo, seja financeiro ou da sua carreira, mesmo que envolva algum sacrifício no presente. E essa mudança de mentalidade é uma das principais chaves para a evolução financeira. A partir do momento em que se começa a gerar qualquer tipo de renda, seja por meio do trabalho direto, investimentos, negócios ou projetos, o modo como esse dinheiro é utilizado pode ser ainda mais importante do que qualquer valor por si só. Quando há uma certa estabilidade com a renda ativa, abre-se espaço para começar a pensar no próximo estágio, a renda passiva. Mas o que é exatamente
basicamente a renda passiva. É o tipo de ganho que não exige esforço constante. Mesmo sem trabalhar ativamente em um determinado período, a pessoa continua recebendo algum valor. No entanto, é essencial entender que isso não significa que a renda passiva surge do nada. Toda fonte de renda passiva exige um esforço prévio, seja tempo, dinheiro ou conhecimento. Por exemplo, investir em ações, fundos imobiliários ou títulos de renda fixa pode gerar dividendos ou juros mensais, mas para isso acontecer foi necessário acumular capital e saber como aplicá-lo de maneira inteligente. Além dos investimentos tradicionais, também existem formas de alternativas de renda passiva, como criar conteúdo digital, produtos autorais, cursos online, aplicativos, abrir negócios com certa autonomia ou investimento em negócios. Embora possam não exigir um grande investimento financeiro direto, essas iniciativas demandam planejamento, dedicação e execução inicial. Imagine um livro publicado, um curso gravado ou um aplicativo lançado. Uma vez pronto e bem posicionado no mercado, esses produtos podem continuar gerando receita por meses, ou até mesmo anos, com pouca ou nenhuma intervenção constante. No meu caso, vídeos se tornam rendas passivas. Depois que eu emprego esforço, ele continua gerando dinheiro ao longo do tempo. Alguns por muito tempo, outros por pouco tempo. Outra renda passiva que eu sou muito fã são os dividendos, onde demanda do meu esforço apenas para conquistar o dinheiro para comprar cotas. Após isso, essas cotas geram dividendos ao longo dos anos, muitas vezes dividendos crescentes. Esse é um dos melhores tipos de renda passiva, onde a manutenção é praticamente mínima, apenas precisando acompanhar a ação, mas não precisa ser todos os dias. Se você escolheu muito bem, você pode ver mensalmente, semestralmente ou trimestralmente. O mais importante é compreender que a renda passiva é uma consequência de uma construção anterior, e quanto mais cedo essa construção começar, seja por meio de investimentos, projetos ou aprendizados, mais rápido se torna possível colher os frutos da liberdade financeira. Ter fontes de renda é essencial, mas mais importante do que ganhar dinheiro é saber administrá-lo com sabedoria, e esse é o ponto de partida para qualquer transformação financeira verdadeira. No entanto, muitos ainda mantêm uma postura de consumidor passivo. Quando o dinheiro entra, o primeiro impulso é gastar, seja com lazer, produtos ou serviços do cotidiano. Poucos se perguntam como eu posso usar esse valor como uma alavanca para crescer. É aí que está a diferença entre a mentalidade de consumidor e a mentalidade de produtor. Diante de R$1.000, por exemplo, uma pessoa consumista pode logo pensar em roupas novas ou uma saída com os amigos. Já quem tem uma visão produtiva enxerga ali uma oportunidade, investir em um curso, adquirir ferramentas ou iniciar um projeto com potencial de retorno. Essa mudança de mentalidade marca o início de uma nova etapa da vida financeira, sair do modo sobrevivência e começar a pensar em estabilidade e crescimento. Isso envolve direcionar parte da renda para investimentos em si mesmo, capacitação, desenvolvimento profissional, projetos pessoais ou mesmo investimentos financeiros com foco na independência financeira ou sua própria aposentadoria. Ao fazer isso, amplia-se também a capacidade de geração de renda, o que por sua vez aumenta a possibilidade de poupar e investir. É neste ponto que a transformação financeira ganha força e se torna visível no dia a dia. Contudo, ainda há comportamentos que atrapalham esse progresso, como o uso equivocado do cartão de crédito. Muitas pessoas tratam o limite do cartão como uma extensão da renda mensal, e sem planejamento isso leva ao acúmulo de dívidas que comprometem o orçamento de meses seguintes. Esse padrão não apenas atrasa o crescimento financeiro, como também gera estresse e instabilidade emocional. Afinal, viver constantemente no limite compromete não só o bolso, mas também o bem-estar. A educação financeira começa com essa consciência, entender que cada decisão de consumo afeta diretamente a qualidade de vida futura. Gastar tudo que se ganha, por exemplo, é uma armadilha comum e uma das regras mais importantes para evitá-la é simples, mas poderosa: nunca gastar tudo o que se ganha. Eu sei, não é fácil, isso deve ser uma tarefa cotidiana e mensal. Adotar uma mentalidade voltada para o longo prazo faz toda a diferença. Em vez de buscar apenas prazeres imediatos, o ideal é pensar estrategicamente, usar o dinheiro de forma inteligente, aplicando-o em áreas que trarão retorno ao longo do tempo. No fim das contas, o objetivo é um só: aumentar o retorno sobre o próprio esforço. Isso pode envolver tempo, energia, dinheiro, mas tudo com foco em construir algo maior, porque é assim que se transforma renda em patrimônio e não apenas em gasto. Desenvolver uma boa estrutura financeira é o que permite enfrentar momentos difíceis com mais tranquilidade, sem depender de empréstimos com juros altos ou do crédito rotativo. Armadilhas comuns e perigosas para quem não tem preparo financeiro. Neste processo, um dos primeiros passos é a criação da reserva de emergência, um recurso essencial para qualquer perfil financeiro, desde quem está começando no mercado de trabalho até profissionais mais experientes. A recomendação mais comum entre especialistas é guardar o equivalente a 6 meses do custo de vida mensal. Por exemplo, se os gastos
gastos mensais são de 3.500, o ideal é acumular 21.000. Esse valor deve ser aplicado em investimentos com alta liquidez e baixo risco, ou seja, que possam ser resgatados com facilidade em caso de necessidade. Boas opções incluem o Tesouro Selic ou fundos de renda fixa com boa reputação e taxas acessíveis. O objetivo dessa reserva é ser usada exclusivamente em situações de emergências reais, como desemprego, problemas de saúde, reparos inesperados ou eventos que fujam do controle do orçamento. Usá-la para aproveitar promoções ou gastos momentâneos compromete sua finalidade e pode gerar desequilíbrios no futuro. Assim, a partir do momento em que existe uma fonte de renda e uma mentalidade voltada à boa gestão de dinheiro, torna-se possível separar uma parte dos ganhos para construir essa reserva. Ela funciona como um colchão de segurança, oferecendo estabilidade e evitando a necessidade de recorrer a dívidas em momentos de aperto. Vale lembrar, porém, que buscar o equilíbrio financeiro não significa viver contando cada centavo. O mais importante é desenvolver o hábito de fazer escolhas conscientes. É totalmente possível aproveitar momentos de lazer, sair aos finais de semana, participar de eventos e desfrutar de experiências prazerosas, desde que tudo esteja dentro de um planejamento saudável. Esse tipo de reflexão ou gastar com itens supérfluos já representa um avanço importante na educação financeira. Não se trata de cortar tudo, e sim de encontrar o ponto de equilíbrio. Compreender prioridades e alinhar o consumo com objetivos de longo prazo é o que proporciona estabilidade sem abrir mão de qualidade de vida. A verdadeira construção da riqueza não está em manter uma aparência de prosperidade, com roupas de marca, carros novos ou itens de luxo, mas sim em qualificação profissional, aumento de renda e uso inteligente dos recursos, direcionando parte dos ganhos para investimentos. Após consolidar uma reserva de emergência, o próximo passo é buscar aplicações voltadas à independência financeira. Nesse estágio, opções como ações, fundos imobiliários e ETFs tornam-se bastante comuns, pois permite o acúmulo de capital ao mesmo tempo que geram renda passiva, ou seja, ganhos que não dependem do trabalho direto da pessoa. Ter conhecimento sobre esse universo é essencial. Investir com consciência significa colocar dinheiro para trabalhar ao seu favor, criando uma nova fonte de renda que se fortalece com o tempo. Com o passar dos anos e o poder dos juros compostos, o capital investido começa a gerar rendimentos sobre os próprios rendimentos acumulados. Esse ciclo se repete continuamente, gerando o chamado efeito bola de neve, um dos principais aliados para quem tem uma visão de longo prazo. Mas esse crescimento só acontece quando os rendimentos são reinvestidos. Caso sejam utilizados para o consumo imediato, o efeito dos juros compostos perde a força. Quanto maior o período de reinvestimento, mais acelerado será o crescimento do patrimônio, especialmente a partir do momento em que os rendimentos mensais superam as contribuições feitas. Por exemplo, considere uma pessoa com 1 milhão investido em aplicações que rendem 1% ao mês e um padrão de vida de 10 mil reais mensais. Neste caso, os rendimentos mensais de 10 mil são suficientes para cobrir os gastos sem precisar tocar no valor principal. Esse é o cenário ideal da independência financeira, pois o dinheiro investido gera renda o suficiente para sustentar o estilo de vida continuamente. Lembrando que estamos falando em um cenário hipotético. O ideal é sempre reinvestir parte do valor que você gera em dividendos. Assim você mantém a estabilidade de rendimentos e não perde para a inflação. Contudo, essa condição depende diretamente da manutenção do padrão de gastos. Se de repente os custos mensais saltarem para 50 mil ou 100 mil, o capital acumulado começará a ser consumido rapidamente. Assim, a independência financeira se desfaz e a sustentabilidade do patrimônio entra em risco. Por outro lado, considere alguém com patrimônio líquido de 10 mil reais e um custo de vida mensal de 2.500. Essa pessoa teria autonomia financeira de 4 meses, ou seja, poderia sustentar seu estilo de vida por um período sem depender da renda ativa até encontrar uma nova fonte de receita. No caso, esses 10 mil reais seria algo mais próximo de uma reserva de emergência. Essa diferença entre usar o dinheiro para consumir e usar o dinheiro para investir é fundamental. Acumular grandes valores não garante por si só estabilidade financeira a longo prazo. Tudo depende da forma como esses recursos são administrados. Por isso é importante enxergar o dinheiro não apenas como uma ferramenta de consumo, mas como um instrumento estratégico para construir segurança e liberdade. Investir é mais do que guardar, é fazer o capital trabalhar para você e garantir um futuro mais tranquilo e sustentável. Para alcançar uma evolução financeira consistente, paciência e consistência são fundamentais. Os resultados não surgem da noite para o dia, mas com o tempo tornam-se visíveis, não apenas no extrato bancário, mas também na sensação de segurança e tranquilidade proporcionada por um bom planejamento financeiro. Entretanto, não basta apenas controlar os números, é essencial manter a consciência nas ações, continuar aprimorando habilidades, buscar novas fontes de renda, ampliar a
capacidade de ganhos e principalmente manter o hábito de investir de forma regular. Dentro desse processo, uma prática bastante útil é revisitar seu patrimônio de forma recorrente, a cada mês, a cada 2 meses ou a cada 4 meses, assim entendendo a sua situação e acompanhando sua evolução. Lembre-se, evite olhar o patrimônio ou investimento todos os dias, isso se já estiver seguindo uma boa estratégia, pois olhar todos os dias pode gerar ansiedade, pois a construção de patrimônio rumo à liberdade financeira e à aposentadoria é lenta, mas que traz uma boa recompensa. Foque em variáveis dentro do seu controle, como por exemplo aumentar seus ganhos ou diminuir custos. Caso tenha interesse em mais vídeos sobre investimentos e finanças, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui o conhecimento é a prioridade, espero que seja a sua prioridade também. Te espero no próximo vídeo.